Olá pessoal, bem-vindos ao Ecocurso Educação à Distância. Eu sou o João Paulo, sou diretor de licitações e contratos e vou dar uma aula para vocês sobre licitações. Só vou entrar mais a fundo aqui no RDC na questão da inovação que ela trouxe. Além da questão da inversão de fases no procedimento licitatório, ela trouxe como uma grande inovação o regime de contratação integrada. Além do tipo de licitação, que é a forma de julgamento, a lei ela traz os regimes que o serviço vai ser executado. E a grande diferença do RDC foi trazer a contratação integrada. O que seria a contratação integrada? No caso de uma licitação comum, de obras, serviços, de engenharia, é imprescindível que tenha o projeto básico, ou seja, eu não posso fazer uma licitação sendo que eu não tenha esse projeto básico para que possa subsidiar a elaboração das propostas e o próprio projeto executivo no decorrer da execução do contrato. A contratação integrada, a contratada ela vai assumir o risco de todo empreendimento, onde ela mesma vai fazer o projeto básico, o projeto executivo e toda a responsabilidade do serviço a ser executado. A lei do RDC, ela traz os prazos, são prazos distintos para publicação e realização da licitação, sendo eles, que é para aquisição de bens, caso 5 dias úteis, quando o critério for menor preço ou maior desconto, 10 dias úteis, quando não abrangidos pela linha do inciso 1, que seria desse artigo que fala dos 5 dias úteis, 15 dias úteis, quando dotados de critério de menor preço ou pelo maior desconto, 30 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha anterior. É importante a gente destacar aqui que esses prazos são em dias úteis, diferente da Lei 8.666, que traz dias corridos. E quanto ao RDC, também é importante lembrar que ele é utilizado de forma facultativa. Ou seja, eu posso utilizar as outras modalidades de licitação, como a concorrência, a tomada de preço, e facultativamente utilizar o RDC. O RDC é interessante pela questão da inversão de fases, que já foi trazida no caso no pregão e que não tem no caso da concorrência nem da tomada de preço. Vamos falar um pouco das funções, funções essenciais do processo licitatório. Vamos falar primeiro da comissão de licitações, que a comissão ela é formada por 3 membros e os órgãos e entidades de administração poderão possuir comissões tanto permanentes quanto comissões especiais, sendo pelo menos 2 desses 3 servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. É importante lembrar que os membros da comissão de licitação são solidariamente responsáveis por todos os seus atos, salvo quando houver divergência devidamente fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que tiver tomada a decisão. Ou seja, se você um dia fizer parte de uma comissão de licitação e não concordar com algo no julgamento da habilitação, da proposta de preço, você pode colocar sua ressalva em ata e isso vai fazer com que você não seja responsabilizado subsidiariamente por algum dano causado à administração. Temos o pregoeiro e a equipe de apoio, onde a autoridade competente designará dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise da sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto, do certame ou licitante vencedor. E, por fim, temos o leiloeiro oficial. O leiloeiro oficial ele é responsável por conduzir o procedimento de leilão. Entretanto, a administração também pode designar um servidor que não seja um leiloeiro oficial. Vamos entrar agora no procedimento licitatório propriamente dito, ou seja, o rito por modalidade de licitação. O processo licitatório ele pode ser dividido em 2 fases, são elas a fase interna e a fase externa.
dizem que a fase externa é a fase mais importante, é a fase onde você dá publicidade dos atos, é a fase que você publica o instrumento convocatório. Entretanto, a fase interna ela é de importante observação, porque é nela que vai ser justificada a necessidade da contratação, é nela que é definido o objeto do certame, as exigências da habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções de inadimplemento, as cláusulas de contrato, inclusive a fixação de prazos para fornecimento. Também é nela que onde vai haver a designação do pregoeiro, a equipe de apoio, a comissão de licitação, o leiloeiro. E, como a gente falou anteriormente, quando estávamos falando dos princípios e falávamos da motivação e do princípio dos motivos determinantes, o processo ele tem que estar devidamente justificado, ele tem que estar composto de todos os instrumentos necessários para que a motivação, a justificativa, a autoridade competente, tudo isso não cause uma nulidade futura no processo licitatório. Então, não é porque a fase externa é a fase que vai dar publicidade ao ato que a gente não vai fazer uma observação na fase interna, que também é uma fase importante porque tudo isso tem que estar documentado e fazendo parte de um processo administrativo devidamente autuado. É importante saber que na fase externa, para cada modalidade de licitação, há um procedimento específico, é o que vamos ver a seguir. Na fase externa, em regra geral, temos aqui o edital, a habilitação, a classificação e julgamento, homologação e adjudicação. Isso eu falo no geral porque vai servir para a tomada de preço, a concorrência, o convite. Porém, no caso do pregão, a Lei 10.520 trouxe algumas inovações nesse rito. Destaquei aqui em vermelho para vocês verificarem que essa ordem ela é alterada. Então, no caso do pregão, temos aqui o edital, classificação e julgamento antes da habilitação, depois vem a habilitação, a adjudicação antes da homologação e, por fim, a homologação. Esse quadro ele vai estar detalhado na apostila que vai estar disponível para vocês. Eu tentei fazer de uma forma a vocês conseguirem visualizar de uma forma comparativa esse procedimento licitatório. Utilizamos como base, no caso das modalidades de concorrência, tomada de preço e convite, a concorrência. Aí você pergunta por quê? A concorrência, por ser uma modalidade mais complexa, o rito dela é mais detalhado no própria lei de licitações. Então, ela serve de base para as outras modalidades. Então, podemos ver aqui que na concorrência, inicialmente temos a divulgação do edital, respeitando aqueles prazos definidos em lei. No caso do convite, não há edital, como já vimos, a convocação dos interessados é feita por carta convite e não há a necessidade de ser publicada. Posteriormente, segue com a abertura dos envelopes, contendo a documentação de habilitação e sua apreciação. No caso da tomada de preço, como a gente viu também, a fase de habilitação ela é anterior, ou seja, os licitantes ele têm que trazer essa documentação e ser cadastrado até 3 dias antes da licitação. Posteriormente, temos a devolução dos envelopes fechados dos concorrentes inabilitados. Depois nós vamos falar um pouquinho da habilitação, que essa habilitação ela é dividida em alguns tipos de habilitação. No caso, esses envelopes que vão ser devolvidos, eles vão conter as propostas, desde que não tenha havido recurso após a sua denegação. Eu coloquei essa observação do recurso porque é importante lembrar que na concorrência, tomada de preço e convite, são 2 fases, a fase da habilitação e julgamento, assim também como no pregão, porém a fase recursal nessas 3 modalidades, ela é feita a cada etapa desse rito. Já no caso do pregão e no caso do RDC, é uma fase recursal única. Isso a gente também vai estudar posteriormente. Logo depois, segue o rito com a abertura dos envelopes das propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo da interposição do recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. Ou seja, eu estou na sessão, fiz o julgamento da habilitação, eu posso perguntar aos licitantes se eles abrem mão de interpor recurso. Uma vez aberta a mão de interpor recurso, eu posso dar seguimento ao procedimento na própria sessão e constar
essa informação em ata. Depois vamos seguir com a verificação da conformidade de cada proposta com requisitos do edital, conforme o caso. Então, assim, o edital, como a gente falou, seguindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo da licitação, ele já vai trazer os critérios que vão servir de requisito de julgamento dessas propostas e da habilitação. Então, o administrador, a comissão, o pregoeiro, o leiloeiro, ele vai estar estritamente vinculado àqueles requisitos tratados no edital. Depois segue a licitação com o julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação, e são aqueles critérios que é o tipo de licitação, menor preço, maior lance, técnica e preço, melhor técnica. E, por fim, a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Quanto à adjudicação, vou abrir um parênteses para falar o seguinte: a adjudicação, ela tem um princípio que é a adjudicação compulsória. Isso não quer dizer que a administração está obrigada a contratar, mas se ela for contratar, ela só pode contratar com aquela empresa vencedora. Já no pregão, o rito ele é diferenciado conforme a gente viu no slide anterior. Ele inicia com a divulgação do edital, porém o processo ele vai seguir de uma forma diferenciada. No caso do edital, vamos falar também do pregão eletrônico aqui um pouco, que o edital, no caso do pregão eletrônico, o edital ele pode ser impugnado por qualquer pessoa no prazo de até 2 dias úteis antes de cada abertura da sessão, cabendo ao pregoeiro decidir no prazo de 24 horas. Os meios de publicação definidos por faixa de valores no artigo 17 do decreto. Falando de impugnação, temos que fazer uma diferenciação entre impugnação e recurso no processo licitatório. Enquanto a impugnação ela não tem, em regra, efeito suspensivo, o recurso ele possui efeito suspensivo. Eu não vou entrar muito no mérito do recurso agora, porque a gente vai tratar dele posteriormente. Mas na impugnação, no caso das modalidades de concorrência, tomada de preço e convite, em regra, não vai haver essa suspensão, ou seja, não vai haver uma alteração do edital. Agora, se essa impugnação ela ocasionar uma alteração do edital, eu tenho que recompor esse prazo entre a publicação e a sessão, de forma a não prejudicar nenhum licitante. E essa publicação ela vai se dar da mesma forma que foi feita a publicação inicial. Posteriormente, seguimos o pregão com a fase de julgamento e classificação. Essa fase de julgamento e classificação ela pode ser dividida da seguinte forma: apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. É um documento que esse licitante ele tem que trazer, até porque essa fase é invertida. Eu vou fazer o julgamento da proposta e o licitante ele tem que me garantir que a documentação de habilitação que vai ser trazida posteriormente está atendendo aos critérios estabelecidos no edital. A entrega dos envelopes das propostas, será identificado o autor da oferta de valor mais baixo. Ele e os licitantes que apresentarem proposta com valores superiores em até 10% da menor proposta poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Essa é uma grande diferença do pregão. O pregão, além da proposta que os licitantes trazem, ainda vai haver os lances verbais de forma a tentar derrubar mais ainda esse valor do serviço ou do bem a ser adquirido. Se não houver pelo menos 3 propostas dentro da faixa de 10% acima da menor proposta, serão escolhidos os licitantes que fizerem as 3 melhores propostas, independentemente do valor, para, junto com o autor da oferta de valor mais baixo, oferecerem novos lances verbais sucessivos. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de presenciar um pregão eletrônico ou pregão presencial, vocês vão ver que, posteriormente à proposta apresentada pelos licitantes, ainda vai haver essa disputa verbal licitante a licitante, até que seja encerrada essa fase da proposta de preço. O pregão, ele obrigatoriamente é do tipo menor preço,
Há na doutrina alguma divergência na questão de só poder utilizar o critério de menor preço. Fica aí como sugestão a leitura do livro do Marçal, dos comentários à lei de licitação, da lei 8666, onde ele traz alguma exceção da escolha desse tipo de licitação, que no geral seria a mesma finalidade, seria a mesma ideia, o menor preço, porém na licitação ela seria utilizada de uma forma diferente. Por exemplo, uma maior oferta, uma contratada que vai pagar para a administração um valor maior, que se você for fazer um comparativo invertendo isso, seria um menor preço para a administração. Então, de qualquer forma, seria um menor preço. E por fim, nessa fase de julgamento e classificação, vem a aceitação da proposta e a ordem de classificação. Nós podemos ver que nessa fase aqui não há a fase recursal especificamente para a fase de julgamento e classificação. Posteriormente, vem a fase de habilitação, com a abertura do envelope contendo a documentação do licitante que apresentou melhor proposta, que é um outro diferencial. Enquanto na modalidade de concorrência, tomada de preço e convite, nós fazemos primeiro a habilitação e depois trazemos todas as propostas dos licitantes habilitados. No pregão, eu vou trazer as propostas e vou abrir o envelope da habilitação apenas da melhor proposta. Caso o licitante faça parte do registro cadastral, ao exemplo do SICAF, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no cadastro. Sendo habilitado, o licitante será declarado vencedor e, se inabilitado, o pregoeiro analisará a proposta e a documentação do segundo colocado e assim sucessivamente, até ter uma proposta, uma habilitação de acordo com os critérios estabelecidos no edital, com a proposta menor. É importante lembrar que no momento que o pregoeiro chama esse segundo colocado, haverá uma negociação de forma a derrubar esse valor e chegar numa proposta melhor. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente, de forma motivada, a intenção de recorrer, que, como eu falei, é a diferenciação da fase recursal. Enquanto nas outras modalidades você tem uma fase recursal para cada fase da licitação, de habilitação ou de proposta de preço, no caso do pregão é a fase única. No momento de declarado vencedor, os licitantes já têm que se manifestar do interesse de recorrer e motivar essa manifestação. Depois de manifestada essa intenção de recorrer, a gente vai ver quando for tratar dos recursos que ele tem um prazo para poder apresentar as razões do recurso. E decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto licitante ao vencedor. E a adjudicação se dá daquela mesma forma, seguindo o princípio da adjudicação compulsória. Entendido o procedimento, o rito da licitação, vamos falar aqui um pouco do edital. Quando a gente fala de edital, é sempre bom lembrar dos princípios da vinculação do instrumento convocatório, julgamento objetivo. E assim, a gente repete várias vezes porque é o grande diferencial da licitação, é você ter esse julgamento de forma objetiva, através de critérios definidos no edital, que é o instrumento convocatório, de forma a vincular o administrador na escolha da contratada. O edital ele tem que ter a publicação devida nos prazos que a gente falou, modalidade a modalidade, e também no caso das alterações decorrentes de impugnação. A impugnação ela é trazida em dois dispositivos legais, sendo ele a Lei 8666, que traz dois casos de impugnação, que seria impugnação por qualquer pessoa, que seria feita no prazo de 5 dias úteis antes da abertura da sessão, e o julgamento e resposta em até 3 dias úteis. E no caso dos licitantes, eles podem impugnar o edital até o segundo dia útil antes da abertura. Já no decreto 5450, que trata do pregão eletrônico, a impugnação ela pode ser realizada por qualquer pessoa, prazo de até 2 dias úteis antes da abertura, e a decisão será em 24 horas, feita pelo pregoeiro.
como eu falei, em regra, o efeito da impugnação, ele não é um efeito suspensivo. Ele não tem esse efeito, porém, dependendo das razões da impugnação, a autoridade que vai fazer o julgamento dela pode sim dar esse efeito suspensivo, e se dessas razões decorrer alteração do edital, ele vai ter que ser republicado, observando os prazos definidos em lei. Como eu disse, eu vou falar só um pouco da habilitação. A habilitação talvez seja a parte mais importante quando você vai elaborar um edital, porque nela você vai traçar esses critérios objetivos que vão servir de base para habilitar ou inabilitar o licitante. A habilitação, na Lei 8.666, ela pode ser exigida exclusivamente. A habilitação jurídica, essa habilitação jurídica seria a apresentação da empresa, vamos dizer assim, o contrato social, como se fosse o RG do licitante. A qualificação técnica, que seriam os critérios técnicos, no caso, por exemplo, de um serviço de engenharia, eu vou solicitar a apresentação de um atestado que ele comprove já ter executado o serviço de natureza idêntica ou similar àquele objeto que eu estou licitando. A qualificação econômico-financeira, onde eu vou pedir o balanço do último ano corrente. Eu posso pedir também um demonstrativo físico-financeiro da empresa para saber a saúde financeira, até porque eu preciso saber se essa contratada ela vai ter condições financeiras de arcar com o ônus do contrato a ser assinado. Temos a regularidade fiscal e trabalhista, onde ele vai me trazer a CNDT, que é a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas, que é um requisito para habilitação. E, por fim, o cumprimento do dispositivo do artigo 7º da Constituição, que traz a questão da proteção do trabalho do menor. Também na Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, a habilitação ela pode ser exigida. A regularidade perante a Fazenda Nacional, regularidade social, FGTS, Fazenda Estadual e Municipal, quando for o caso. Por que quando for o caso? Porque depende do tributo. Se eu estou tratando de bens e serviços, onde vai incidir o ICMS, que é um imposto estadual, eu vou pedir a regularidade junto ao Estado. Se for um serviço onde eu tenha a incidência do ISS, que é o imposto municipal, eu vou pedir a regularidade junto ao município. Temos também a habilitação jurídica, que é a habilitação que é, como eu falei, o RG, né, da empresa, do licitante. A qualificação técnica, que também são os atestados que vão comprovar que a empresa ou a pessoa física que eu vou contratar tem uma habilitação para poder estar contratando comigo. A qualificação econômico-financeira, que é a gente verificar se tem a saúde financeira para arcar com o ônus da contratação. É importante saber que a habilitação, no caso do pregão, a lei veda a exigência da garantia da proposta. Já no caso das modalidades de concorrência, tomada de preço, eu posso exigir uma garantia. Por isso que é importante a leitura da lei para que vocês se atentem a essas diferenças. Vamos falar agora um pouco de recurso administrativo. A Lei 8.666, ela traz no seu artigo 109 o cabimento dos recursos. Nesse caso, o recurso administrativo ele é cabível nas hipóteses de habilitação ou inabilitação de licitantes, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação. Vamos falar também um pouco da anulação e revogação. O indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral ou a sua alteração ou cancelamento. Naqueles casos da tomada de preço, onde o licitante tem que trazer a habilitação anteriormente para poder ser devidamente cadastrado. Também cabe o recurso administrativo no caso de rescisão contratual. É importante a leitura da Lei 8.666, porque ela traz toda a parte do contrato administrativo. Isso seria um estudo posterior à licitação. Essa rescisão do contrato ela vai estar prevista no artigo 79, inciso 1º da lei. E, por fim, no caso da aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. A gente vai falar também um pouco dessas penalidades que a Lei 8.666 traz. O prazo de cabimento de recurso administrativo,
é de 5 dias úteis, no caso das licitações das modalidades trazidas na Lei 8.666 e também do RDC. O RDC, a diferença da Lei 8.666 para a Lei 12.462 é que a motivação ela se dá no mesmo caso da motivação do pregão, até porque o RDC ele é meio com a mescla da 8.666 com a Lei do pregão. Ela traz o que é bom da Lei 8.666 e o que é bom do pregão. E no caso do pregão são 2 dias úteis, 3 dias depois de apresentado a intenção na própria sessão, como eu falei anteriormente, é uma fase única, ele vai me falar da intenção e apresentada essa intenção, ele vai ter esses 3 dias para apresentar as razões e no caso do convite são 2 dias úteis para apresentação do recurso. O recurso ele possui efeito suspensivo, como eu falei, é diferente da impugnação. Uma vez impetrado o recurso, eu suspendo a licitação, faço o julgamento e somente após o julgamento eu posso dar andamento à licitação. A licitação ela é passível tanto de anulação e revogação. A administração, no âmbito do direito administrativo, temos o princípio da autotutela, ou seja, a administração ela tem o poder dever de rever seus atos quando eivados de vício ou também quando, por oportunidade e conveniência, revogá-los. E tudo isso observando o interesse público. Então, havendo ilegalidade, a autoridade competente ela anulará o procedimento licitatório de ofício ou a requerimento. Essa é a grande diferença. Quando a gente fala de anulação, eu estou falando de ilegalidade. Quando eu estou falando de revogação, eu falo de oportunidade e conveniência. A nulidade do procedimento, consequentemente, induz a nulidade do contrato. Então, por isso que eu falei, quando a gente estudou a parte das fases da licitação, que na fase inicial, que é a primeira fase, a fase interna, eu tenho que fazer toda a fundamentação, motivação, a autoridade competente tem que ser competente para poder fazer os atos administrativos dentro do processo. Por isso, porque se tiver algum vício, esse processo licitatório ele vai ser anulado e se não poder ser convalidado, o contrato, consequentemente, também vai ser anulado. A anulação em regra não gera obrigação de indenizar. Porém, se o contratado houver executado até a data em que for declarada e por outros prejuízos comprovados, desde que não lhe seja imputável, ou seja, ele não pode dar causa à anulação, ele será responsabilizado pelo dano causado à administração. Também é possível revogar a licitação por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Ou seja, se eu faço uma licitação para um determinado objeto e no decorrer daquela licitação houve, vamos supor, uma doação para a administração e eu não tenho mais necessidade de contratar aquilo, eu posso, por oportunidade de conveniência, dentro da minha competência administrativa, revogar aquela licitação. Também pode haver a revogação da licitação quando o vencedor da licitação, ao ser convocado para a assinatura do contrato, não assina no prazo e condições estabelecidas no edital. Para isso, o licitante, uma vez convocado para assinar o contrato e não assinando injustificadamente, é passível de sanção. E aqui a gente traz uma relação das sanções administrativas e também dos crimes de licitação que a própria lei de licitação traz. O artigo 87, ele traz como sanções administrativas a advertência, a multa, a suspensão temporária de licitar e participação da licitação e a declaração de idoneidade. Essas sanções administrativas, ela é feita de forma escalonada, ou seja, a advertência é uma sanção mais branda, a multa ela é uma sanção, a multa e a suspensão já é uma sanção mais razoável e a declaração de idoneidade é a sanção administrativa mais pesada. A multa ela tem que estar prevista no próprio edital ou no contrato. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, ela não pode ser superior a um prazo de 2 anos. E a declaração de idoneidade de licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes. Ou seja, todas essas sanções administrativas, elas, uma vez aplicada, também pode ser passível de recurso administrativo. É importante lembrar que, no caso dessas sanções administrativas, dos crimes de licitações definidos na própria lei, não prejudica a aplicação de qualquer outra sanção, como é o caso da lei de improbidade administrativa. Também a lei de pregão, a lei 10.520, traz outras sanções administrativas, que são elas: a proibição de licitar e celebrar contrato por até 5 anos. Vocês podem ver que o prazo ele é superior ao prazo da Lei 8.666, o descredenciamento do SICAF ou dos sistemas semelhantes por até 5 anos, multas previstas também no edital e no contrato e demais combinações legais. Quanto aos crimes e penas, elas são definidas nos artigos 89 e 99 da Lei 8.666. Esses crimes vão estar melhor detalhados na apostila, que vai estar disponível para vocês. E é bom fazer uma leitura, porque são constantemente cobrados. Também, independente dessas sanções administrativas, independente dos crimes e penas que podem ser combinadas, a improbidade administrativa definida na Lei 8.429 também pode ser aplicada. A lei de improbidade, ela traz um dispositivo específico de licitação, que é o artigo 10, inciso 8, que traz a questão da contratação de maneira errada junto a entidades não governamentais. A própria lei de improbidade, que ela traz as hipóteses de dano ao erário público, de enriquecimento ilícito e de inobservância dos princípios da administração, ela pode ser utilizada. Então, as sanções previstas na própria lei de improbidade administrativa, independente dos crimes e sanções trazidas também pela Lei 8.666 e da Lei 10.520, podem ser aplicadas. Obrigado a você que está nos assistindo e até uma próxima oportunidade.